Olá, bom dia. Terça-feira, 23 de junho de 2015. Você vai ver hoje no portal da Assembleia. Acidente mata 4 pessoas na BR-135. Sistema carcerário. O ministro Lewandowski assina termo de cooperação por melhorias nos presídios do Maranhão. A CPI da carceragem da Câmara Federal visita hoje o Estado e realiza audiências e vistorias nas penitenciárias. Você vai ver ainda os destaques da primeira sessão plenária da semana. E vai ver também os melhores momentos do Arraial do Legislativo. Tudo isso agora na TV Assembleia. Eu sou Elda Borges e o portal está só começando. Parte dos deputados federais que integram a CPI do sistema carcerário visita hoje o sistema prisional maranhense para analisar as condições dos presídios. A comitiva já esteve na Bahia e depois do Maranhão vai ao estado do Pará. A repórter Ticiane Chuvas tem as informações. Os 5 deputados federais já estão aqui no Maranhão para a visita que acontece logo mais às 9 da manhã. Eles vão sair daqui da Assembleia Legislativa em direção ao Complexo de Pedrinhas. A visita foi aprovada através de requerimento apresentado pela deputada federal Elisiane Gama, a única maranhense a compor a comissão. Os deputados vão ouvir agentes penitenciários, parentes de detentos, os próprios detentos, além de representantes que acompanham a situação do sistema prisional maranhense. O objetivo da CPI é analisar a situação do sistema prisional brasileiro e acompanhar os graves problemas carcerários que acontecem em alguns estados do Brasil, como é o caso do Maranhão. Segundo a CPI, o Complexo de Pedrinhas é um dos 10 piores do Brasil. À tarde, os deputados voltam para a Assembleia e participam de uma sessão especial com a participação de outros deputados estaduais. Ticiane Chuvas, para a TV Assembleia. E ontem o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski, assinou termos de cooperação técnica com a Justiça do Maranhão que prevê a reestruturação do sistema carcerário. O ministro também cumpriu a agenda de compromissos no Palácio dos Leões. A visita do ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, começou pelo TJ, onde ele recebeu a Medalha Especial de Mérito Cândido Mendes, a mais alta comenda do Poder Judiciário do Maranhão. A vinda do ministro ao Estado foi para firmar um termo de cooperação para aperfeiçoamento do sistema de justiça criminal. O documento prevê medidas na questão de execuções penais e carcerárias. Esse é um grande avanço civilizatório. Nós estamos conseguindo, em média, nos estados em que implantamos essa audiência de custódia, a libertação mediante condições de 45% a 55% dos presos. Então imaginem se nós temos hoje 240 mil presos provisórios, nós vamos com esta medida pouco a pouco esvaziando os cárceres, reservando a prisão somente para aqueles que são perigosos para a sociedade e podemos evitar o gasto de dinheiro público no momento de recessão econômica para a construção de novas unidades prisionais. A desembargadora e presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, Cleonice Freire, também assinou o termo, onde assume o compromisso de fazer audiências de custódia, que é o ato da apresentação imediata dos presos em flagrante à presença de um juiz, para verificação da necessidade e legalidade da prisão. Nós estamos procurando fazer a nossa parte de acordo com o que nos é oferecido no momento. E essas audiências estão tendo muito sucesso, tá? De grande proveito. O encarceramento com as audiências de custódia vem diminuir. Depois, o ministro acompanhou uma audiência de custódia. O julgamento determinou a liberação do jovem réu primário. Segundo Lewandowski, as políticas de ressocialização devem atuar fortemente nesse momento. Essa medida, longe de aumentar a insegurança, vai
não apenas contribuir para que o Brasil, especialmente o Estado do Maranhão, seja mais seguro e que um cidadão brasileiro que, porventura, tenha cometido um erro e tenha praticado um pequeno delito, seja reinserido na sociedade como um cidadão prestante. O governador Flávio Dino, que recebeu o ministro em solenidade, também assinou o compromisso e falou sobre o assunto em entrevista coletiva. Um aprimoramento, ou seja, uma mudança qualitativa, não só mais vagas, mas mais qualidade na execução penal, na medida em que o protocolo prevê direitos, obrigações que juntos, os três poderes, com a ajuda da OAB, com a ajuda da Defensoria Pública, do Ministério Público, nós vamos garantir para que nós tenhamos uma execução penal mais humanizada, relativa, por exemplo, ao direito dos presos ao trabalho. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Humberto Coutinho, falou que a discussão deve ser colocada em pauta constantemente pelo Legislativo, no objetivo de reestruturar o sistema prisional do Maranhão. Nós sabemos que é uma grande necessidade, que esse governo vai facilitar o governo do Estado do Maranhão. Uma colisão frontal entre uma caminhonete e um veículo de passeio deixou 4 mortos e 2 feridos na tarde de ontem no campo de Perizes, na BR-135, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. A estrada é a única via terrestre de entrada e saída de São Luís. Segundo o CIOPS, uma criança de aproximadamente 4 anos está entre as vítimas. Os outros ainda não foram identificados. E mais 2 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Socorrão 2. Não é a primeira vez que acidentes trágicos como esse acontecem no local. A duplicação da rodovia é tema constante de discussão entre os deputados estaduais que cobram a conclusão das obras para melhorar o tráfego no local e reduzir o número de acidentes. A reinauguração do IFMA no município de Buriticupu, a sanção da lei que regulamenta o transporte alternativo e as ações do programa Água para Todos na região Tocantina foram 3 dos destaques da primeira sessão plenária da semana. A deputada Francisca Primo destacou a reinauguração do IFMA do município de Buriticupu. O deputado Wellington do Curso apresentou a indicação em que solicita ações do programa Água para Todos na Vila Paraty, situada no município de Imperatriz. Ele também destacou a visita feita à cidade de São Bento, onde participou do curso de formação de políticas públicas e partidárias. O deputado Marco Aurélio destacou as ações da CAEMA no município de Imperatriz. A deputada Andréa Murá falou sobre a licitação feita pelo governo do estado para a locação de aeronaves que serão utilizadas na prestação de serviços ao executivo estadual. Na tribuna, o deputado Rogério Cafeteira, líder do governo da bancada, fez esclarecimentos sobre o processo de licitação para a locação das aeronaves. O assunto também foi tema do pronunciamento do deputado Eduardo Braide. O deputado Edilásio Júnior voltou a falar sobre o processo de licitação e contratação da empresa BR Construções pelo Departamento Estadual de Trânsito. O deputado Junho Verde ressaltou a sanção da lei que regulamenta o transporte alternativo no Estado, aprovada na semana passada por unanimidade pela Assembleia Legislativa. O deputado Eduardo Braide apresentou a indicação de sua autoria em que solicita à Prefeitura de São Luís e ao Governo do Estado a criação de mais centros de atenção psicossocial, os CAPs, para o atendimento de usuários de drogas. No grande expediente, a deputada Andréa Murá criticou a indicação do deputado Atelino Neto, que solicita que a ponte José Sarney passe a se chamar oficialmente Ponte do São Francisco. O deputado Edilásio Júnior também criticou a indicação do deputado Atelino Neto. Por sua vez, o deputado Atelino Neto rebateu as críticas e falou sobre o requerimento aprovado pela Assembleia Legislativa que trata da criação de uma comissão especial para levantar bens públicos do Estado que tenham nomes de personalidades vivas. No grande expediente, o deputado Rogério Cafeteira repercutiu a pesquisa sobre a aprovação do governo Flávio Dino. O deputado Rafael Leitoa repercutiu a visita do secretário estadual de Administração Penitenciária, Murilo Andrade, em Timon. Veja no próximo bloco. O governo inicia processo de consulta pública em territórios maranhenses. E no estúdio, uma entrevista sobre o assunto. Logo após o intervalo. Existem muitas causas para uma grande crise.
Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo. A estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final. As indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que o necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas. E você pode contribuir para várias delas. Porque você não é só o que faz na sua casa. Você é também o que escolhe fazer e consumir durante sua vida em todas as suas atividades, não importa onde esteja. A TV Assembleia abraça esta causa. E se de repente ninguém mais aceitasse? Ninguém mais deixasse passar? Ninguém fechasse os olhos para a corrupção? E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção. Trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Muito já foi feito e isso não pode parar. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito. Corrupção, não. Termina hoje o prazo para os candidatos que foram aprovados nos cursos oferecidos pelo SISU fazerem a matrícula na instituição correspondente. O candidato aprovado que não fizer a matrícula ou não apresentar a documentação corretamente perde a vaga, que servirá para a classificação de outro candidato por meio da lista de espera. Quem não passou tem até sexta-feira para se inscrever nessa lista. O candidato selecionado deverá verificar junto à instituição de ensino que foi aprovado o local, horário e procedimento para a matrícula. Mais informações pelo site sisualuno.mec.gov.br. Desde o começo do ano que o PROCON convoca os bancos a melhorar os serviços prestados no Maranhão. Ontem, mais uma reunião foi realizada com o objetivo de resolver os problemas enfrentados por aqueles que precisam dos serviços bancários no estado. A reunião foi convocada pela Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor do Maranhão, o PROCON. Já é o segundo encontro com os bancos em atuação hoje no estado. O objetivo é resolver os problemas enfrentados por aqueles que precisam dos serviços bancários. O maior número de reclamações diz respeito à segurança nas agências, ao tempo de espera nas filas e à recusa no atendimento. É que funcionários de bancos estariam restringindo o acesso de clientes na hora do atendimento, tentando redirecioná-los a outros bancos. Segundo o PROCON, essa é uma prática mais comum do que se imagina, principalmente no interior do estado. O presidente do Sindicato dos Bancários no Maranhão diz que todas as queixas passam pelo número insuficiente de servidores. Ele veio pressionar os bancos a realizarem mais contratações. Ao nosso ver, os bancos têm que reduzir os lucros e contratar mais funcionários. A garantia de um atendimento de melhor qualidade depende da contratação de mais funcionários, que, por exemplo, vai reduzir as filas, que são enormes, desde cedo nas portas das agências, seja aqui na capital, seja em outras cidades, como também impedir o atendimento discriminatório nessas agências que existem hoje, empurrando praticamente os clientes para o atendimento nos correspondentes e em loterias. O representante da Federação Brasileira dos Bancos avisa que já teve uma reunião com a categoria e garante que os problemas serão solucionados. Muitas pessoas não sabem o que tem à disposição e como utilizar. Então, é papel do fornecedor, é papel do banco ensinar isso, ensinar o consumidor como ele pode, através de um equipamento que ele tem em casa ou através de um caixa eletrônico, utilizar os serviços bancários. Todos aqueles que ele poderia usar
com um caixa físico, com um caixa presencial. Nós esperamos que essas propostas estejam de acordo com as necessidades do cidadão maranhense, visando respeito aos direitos dos bancários e principalmente os direitos dos consumidores. Caso essas propostas não estejam de acordo, nós podemos assegurar à população maranhense que as sanções serão aplicadas. E essas sanções variam desde multas, que já estão sendo aplicadas, até a suspensão temporária dessa atividade, que significa o fechamento de algumas agências em prol da dignidade desse atendimento. A população maranhense começa a participar diretamente da indicação de prioridades e investimentos do governo através do orçamento participativo. Por meio de escutas territoriais, representantes de instituições da sociedade civil e de órgãos públicos em cada município apresentarão em plenárias as propostas que devem ser priorizadas para a elaboração do plano plurianual. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com Nilce Cardoso, que é superintendente do orçamento participativo. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Vamos começar perguntando o que são essas escutas e como é que isso é feito. Bom, as escutas territoriais, como o nome já diz, né, é um espaço em que o governo do Estado, está se colocando para ouvir as demandas da população. O orçamento público ele é constituído de algumas peças, entre elas o PPA, que é o Plano Plurianual, onde constam as diretrizes gerais para o período de 4 anos, e do PPA são tiradas as prioridades anuais para a construção do orçamento anual que vem com uma lei, que é a Lei Orçamentária Anual. Tudo isso é definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO. Então, anualmente tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para a construção da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, mas com base no PPA. E já consta pela Constituição, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que a população deve ser consultada, tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual. Só que nunca houve, assim, do ponto de vista mais dinâmico, como está sendo feito agora. Isso é uma novidade, é uma inovação que vocês estão fazendo para participação de toda a sociedade, é mais ou menos isso. A sociedade que vai indicar essas prioridades de investimento? Isso. Então, como é que está sendo trabalhada a metodologia? O processo de orçamento participativo está sendo coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, que também é uma novidade, porque o governo, né, entendeu que a contribuição da sociedade para a construção de políticas públicas é um direito. Então, vem nessa perspectiva de direito não mais de solicitação de favores de intermediários, mas a escuta direta, que é a democracia, o processo direto de participação da população. Então, o governo estadual ele está utilizando a mesma metodologia de divisão territorial que utiliza o governo federal pelos territórios da cidadania. São 15 no caso do Maranhão, e cada território tem um município polo, onde a população em geral, tanto as organizações da sociedade civil, o poder público e até pessoas mesmo que não têm uma organização, mas que querem participar do processo, elas estão convidadas a participar. Nós já realizamos em 6 territórios, 6 municípios polos, e tem ainda 9 para acontecer a partir agora do dia 25. Quer dizer, o Estado foi dividido em 15 territórios, 15 territórios. Isso? E cada um vai definir suas prioridades. Eu imagino que cada um desses municípios polos e todos os municípios circunvizinhos tenham suas particularidades. Quer dizer, uma política pública desenvolvida numa região pode ser completamente diferente da que vai ser desenvolvida em outra? Isso. Inclusive, do ponto de vista dos territórios da cidadania, o que eles trabalham muito é a questão da identidade. Então, o município tem uma identidade comum que gera aquele território, que cria, que constitui aquele território, né? E então, como nós estamos vivendo também um momento de crise fiscal, né? O que acontece? A construção do PPA ele se dá de várias formas. Uma delas é pelo processo participativo. Então, as demandas, já existem aquelas demandas de ação continuada que não podem ser mexidas, aquelas despesas obrigatórias, mas o governo então se colocou para ouvir as demandas específicas da população, que é a participação direta. Então, nesse processo, o governo está se colocando para levantar essas demandas específicas que a gente chama de PPA participativo e orçamento participativo, definindo as prioridades. Então, além dos programas continuados e das despesas obrigatórias, o PPA hoje e o orçamento vai se constituir das demandas específicas da população, que pode estar... Das particularidades de cada um desses territórios. Das particularidades dos territórios. E a participação da população, Nilce, como é que está sendo? Vocês já realizaram 5, né? 5
não é audiência que eu chamo. Não, nós realizamos né? 6 escutas em 6 territórios. Como é que foi a participação das pessoas? Quer dizer, é um orçamento participativo, a gente sempre ouviu falar, como você está falando, né? Mas entre ouvir falar e entre ser realizado, vai uma diferença bem grande. Como elas reagiram a essa inovação? A receptividade está sendo além das expectativas. A população tem uma demanda muito grande, a população quer ser escutada, quer ser ouvida, quer que as suas necessidades sejam pautadas e ela está pautando e está indo. A demanda é grande, várias organizações, todas as organizações estão sendo mobilizadas e elas estão respondendo muito bem a isso. Inclusive, mesmo com as divergências, do ponto de vista territorial também, há uma tendência das pessoas puxarem um pouco para seu município, mas está sendo uma conquista muito grande porque elas, inclusive, elas trabalham as propostas em cima de uma pergunta norteadora que é na perspectiva do desenvolvimento territorial. Então, aí ela deixa um pouco aquela visão específica do município e pensa do desenvolvimento territorial. Certo. Então, quando ela apresenta a demanda, ela também apresenta um modelo de desenvolvimento que ela quer, porque ela define as prioridades de política pública. Isso é interessante. Eu imagino que vocês têm um prazo para fazer todas essas escutas e, a partir daí, elaborar esse plano. Né? Isso. Então, cada território definindo as suas demandas de PPA e definindo a demanda já para o orçamento de 2016. Nos próximos anos, nós teremos a peça, o PPA já constituído completo, e a gente vai voltar para os territórios para que eles novamente trabalhem o orçamento do próximo ano, já definindo aquelas prioridades, porque vai tirando do PPA, que é o planejamento. Então, faltando essas 9 escutas, que também a população está mobilizada, tem inclusive já uma demanda muito maior do que nós programamos, municípios querendo que sejam lá nos específicos. Né? Movimenta a população. Muito né? bom. Só que o recurso e o tempo, como tu colocaste, é limitado, não é? E nós precisamos concluir a peça, porque inclusive com a CEPLAN, que é o órgão de planejamento também, está nesse processo de coordenação conjuntamente com a SEDPOP e as outras secretarias também parceiras. Então está todo um envolvimento do governo do Estado. O governador colocou isso como prioridade, uma meta prioritária, a participação popular, né? E depois a população vai poder monitorar isso através de uma plataforma digital que vai ser apresentada. Essas políticas que estão sendo indicadas a partir de agora, elas serão executadas já a partir do próximo ano e a população vai poder monitorar a execução de tudo isso? Vai poder monitorar. Inclusive, o site, inclusive, que vai ser colocado é o www.participa.ma.gov.br. Isso está sendo divulgado nos territórios, depois vai ser mais divulgado e cada território vai poder monitorar, identificar as demandas que ele propôs e identificar como estão sendo executadas, que unidade orçamentária, que órgão aderiu e alocou aquela demanda de orçamento e como ele está sendo colocado. E aí a nossa ideia, inclusive, nós estamos constituindo uma comissão intersetorial de orçamento participativo, IPPA, para poder constantemente estar alimentando o site, alimentando a informação e a população poder estar monitorando, cobrando, inclusive também, e apontando outras sugestões. Eu imagino que vocês vão ter muita cobrança, viu? Porque todo mundo que participou, que deu sua opinião, vai querer ver a execução, a primeira transformação daquilo numa política pública e depois a execução e o cumprimento dela na prática. Com né? certeza. Nilce Cardoso, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. Tomara que essa experiência inovadora dê certo e que a população continue participando. Todos nós esperamos, inclusive isso é uma demanda do governo do Estado, né? O governador está se colocando, está colocando muita ênfase nisso, né? Ele quer realmente dar o retorno, por isso inclusive nas escutas nós estamos colocando de forma muito clara, muito objetiva, qual é a realidade, quais são os recursos disponíveis, para que a população não encare isso como mais somente um movimento ou um engodo, mas de fato o governo quer prestar contas, quer mostrar para a população que é possível fazer uma gestão com participação popular. Ok, muito obrigada por esses esclarecimentos e um bom dia para você. Bom dia, obrigada. E você pode ver a entrevista com a Nilce Cardoso, superintendente do Orçamento Participativo, no site da Assembleia, al.ma.leg.br. E veja no próximo bloco os melhores momentos do Arraial do Legislativo, logo após o intervalo. Você sabia que a cobrança indevida de dívida deve ser devolvida em dobro? Está previsto em lei. O artigo 940 do Código Civil
e 42 do Código de Defesa do Consumidor dizem: aquele que demandar por dívida já paga ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado. Já a cobrança de parte de uma dívida, sem ressaltar as quantias já pagas ou cobrar a mais que o valor devido, ficará obrigado a pagar ao devedor o equivalente do que dele foi exigido. Se o consumidor que identificar algum erro nos seus dados cadastrais, também pode exigir a correção desses dados cadastrais, devendo ser atendido no prazo de 5 dias úteis. O mesmo ainda deverá ser informado quando a correção for efetivada. Sabe o que o Carlos, a Silvia e o Robson têm em comum com você? Todos acreditam que podem vencer o crack. O Carlos trabalha na repressão ao tráfico para reduzir a oferta de drogas. A Silvia cuida da saúde dos usuários e dá apoio às famílias. E o Robson orienta e informa os jovens sobre como se prevenir. Você também pode ajudar a enfrentar o crack. Informe-se. Prevenir, cuidar, proteger. Juntos podemos vencer o crack. Governo Federal. Foi um sucesso o arraial organizado pelo Grupo de Esposas de Deputados, o GEDEMA. A festança junina, que se consagrou como mais um palco para os ritmos e cultura maranhenses, começou com a apresentação das danças folclóricas dos alunos da creche Escola Sementinha, que deram show de animação no Salão do Espaço Renascença. Um encontro de gerações para celebrar a cultura popular. Da criança ao idoso, uma festa para todas as idades. A festa está maravilhosa. Muito brilho, muita alegria, muita criança. Porque criança é o perfume dos adultos. E a festança estava lotada. Deputados, servidores e convidados reunidos no festejo junino. O Maranhão, se todos sabem, que o mês de julho é São João. E a Assembleia, como todos gostam de fazer essa festa, nós estamos hoje, juntamente com todos os funcionários da Casa, com os deputados, a homenagear e valorizar o folclore maranhense. É a alegria total, todos estão aqui presentes, deputados, funcionários, familiares, e é um encontro de todos nós. Muito importante a gente, no momento desse de festa, de confraternização, de divulgação da nossa cultura, a gente também poder ajudar instituições como a Fundação Antônio Jorge Dino. E aqui eu queria parabenizar a doutora Cleide por essa iniciativa e todo o GEDEMA. Eles foram os primeiros a se apresentar na festança. Fizeram bonito depois de várias semanas de ensaio. Os alunos da creche Escola Sementinha aprenderam a dançar o Bumba Meu Boi, o country e a valorizar a nossa cultura. Ao longo de todo o mês de junho, nós estudamos com as crianças o tema do festejo junino. Não só o aspecto cultural, mas a história do festejo junino, quais as danças características desse período. Cada turma ensaiou uma dança adequada à série deles, eles estudaram a história da dança deles, onde que é mais frequente no nosso país. Hoje é apenas uma culminância de todos esses estudos. A criança, como já diz, é sorriso dos lábios, é alegria, é carinho, é ensinar e educar. E a creche Sementinha faz isso com muita honra para mim e para o professor e para os pais, que estão satisfeitos com tudo que acontece lá. Estou feliz. Na quadrilha infantil, teve até o tradicional casamento. E a mãe da noivinha, toda orgulhosa, filmava cada passo da filha. Muito orgulhosa. E sabe o que a noivinha Alice achou de tudo isso? Legal. E foi assim em cada apresentação. De um lado a criançada, do outro as mães corujas, registrando tudo. Toda mãe coruja, né? Tô aqui caducando mesmo. Nos 180 anos da Assembleia Legislativa, o São João é do povo e a alegria é para todo mundo. O público ouviu um bom forró pé de serra, dançou ao ritmo da tradicional quadrilha e acompanhou a sensualidade dos dançarinos do cacuriá. Toda a programação foi organizada pelo Grupo de Esposas dos Deputados, o GEDEMA. Um momento de alegria, resgatando a cultura do Maranhão,
esses momentos que vocês puderam presenciar através de danças, apresentação mirins. Então foi uma forma que a gente encontrou através do GEDEMA, não só as ações sociais que a gente tem feito, e o mais interessante é que além de estar proporcionando esses momentos de descontração, a gente vai, através da arrecadação de toda nossa festinha junina, poder fazer as nossas doações, né, às nossas entidades. Em cada apresentação, uma mistura de cores e a riqueza dos ritmos do São João do Maranhão, que encantou quem veio de fora para apreciar a nossa cultura. Isso aqui é uma maravilha. Eu amo a nossa cultura brasileira. Eu exploro muito todas as possibilidades, né, de festas nossas, culturais, expressões culturais. Isso é muito lindo. E quem estava sentado também não perdeu nada da folia junina, porque 2 telões foram montados com a exibição ao vivo das brincadeiras pela TV Assembleia. Uma festa à altura da casa que representa todos os maranhenses. Só tem que parabenizar a todo o grupo da GEDEMA, das esposas, dos deputados, que sem dúvida nenhuma tem feito um grande esforço para levar não só as ações sociais, do qual é a meta principal, mas também levar cultura, educação e informação a todos os nossos amigos, companheiros e funcionários da casa. Portanto, a festa é de todos nós. Um ambiente muito familiar, né? Aconchegante, todo mundo trazendo seus entes queridos, as crianças. Então, assim, tá muito legal, né? Estamos aqui ansiosos para esperar o Boi de Maracanã e aproveitar o São João do Maranhão. E o São João para os alunos da creche Escola Sementinha ainda não acabou. Amanhã, dia de São João, eles farão apresentações às 8 horas da manhã no pátio da Sementinha para os pais e familiares. A creche fica localizada aqui nas dependências do Poder Legislativo. E o Arraial da Assembleia também contou com a participação dos tradicionais bois Barrica de Maracanã. O som das matracas arrastou o público para o meio do salão e até o governador do estado entrou na brincadeira. Nos bastidores, uma das atrações, o Boizinho Barrica, se prepara. A emoção é única, pois esse ano são 30 anos da companhia, então a cada ano vai se renovando a emoção. Então, para quem dança sabe o que é isso. É cada vez mais expectativa pra gente, cada vez mais alegria. Fantástico sorrir para esse público maravilhoso. O Barrica trouxe para o público a luz e a musicalidade de 30 anos de tradição. Como eles se caracterizam, são viajantes peregrinos das Campinas maranhenses. O Barrica se sente feliz e está energizado, cheio de luz para dar para vocês. Quando um grupo sai de cena, entra ao som dos pandeirões e matracas, o Boi de Maracanã, com sua batida forte e bem marcada. E o Boi de Maracanã é assim, arrasta multidões por onde passa. Basta começar a música para todo mundo tocar a matraca e dançar na música do Boi de Maracanã. Como se todos tivessem ensaiado, a dança ganha harmonia e adeptos. Até o governador Flávio Dino entrou na festa. Belíssima festa, porque nós geramos postos de trabalho e muita alegria. Por isso, ver o Boi de Maracanã e tantas festas bonitas que o Maranhão oferece é um momento realmente contagiante. Eu, que acompanho festas juninas há mais de 40 anos, tenho muita alegria de estar aqui testemunhando o crescimento das festas juninas no Maranhão.
animação foi o que não faltou desse arraial. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Lembrando que a sessão plenária de hoje começa logo mais às 9h30 e tem transmissão ao vivo da TV Assembleia. Um bom dia para você e até amanhã.